Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz, eu sou médico cardiologista e hoje nós veremos aí as principais novidades aí da Diretriz Brasileira de Hipertensão 2020 que acabou de ser publicada agora esta semana, final de novembro de 2020, tá? Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva agora, acione o sininho aí das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tá? Então, segue a vinheta e logo aí vamos ver, logo em seguida vamos ver aí as grandes novidades aí da nova Diretriz Brasileira de Hipertensão 2020. Então, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, nós vamos aqui nos restringir a alguns pontos da Diretriz de Hipertensão. A gente vai falar aqui sobre a questão do diagnóstico, né, o ponto de corte do diagnóstico, houve uma pequena modificação aí na Diretriz de 2020. Vamos também falar da classificação da hipertensão, das metas terapêuticas e o início do tratamento, tá bom? Em relação aqui, né, como vocês podem ver, em relação ao ponto de corte, né, do diagnóstico da hipertensão, tá? Houve aí uma pequena mudança que é em relação ao ponto de corte da MRPA. Tá? Em relação aos níveis tensionais de consultório e da MAPA, não houve aí nenhuma mudança, tá? Continua aí valores considerados de hipertensão no consultório acima de 140/90, né? Em mais de duas ou mais ocasiões diferentes, tá? Mas sempre corroborado aí sempre que possível corroborado pela MAPA ou pela MRPA. A MAPA também aí não houve alteração em relação ao ponto de corte, mas houve alteração em relação aos níveis, né, tensionais aí da MRPA. Na diretriz de 2016, como vocês podem ver aqui na seta vermelha, né, o ponto de corte era de 135/85, né, ou seja, 135 de sistólica por 85 de diastólica. E agora em 2020, né, nessa seta aqui de baixo, vocês podem perceber que esse ponto de corte aí, ele foi reduzido um pouquinho, né, passou aí o valor para 130/80, tá certo? Então, em relação ao ponto de corte do diagnóstico, sem mudança na PA de consultório, sem mudança na MAPA, mas com uma pequena modificação aí na MRPA, tá? Em relação à classificação da hipertensão, também houve aí uma pequena mudança em 2016. Em relação aos estágios 1, 2 e 3, não houve mudança, tá? Então, tanto a de 2016 quanto a de 2020, continua aí com os mesmos níveis tensionais para hipertensão estágio 1, estágio 2 e estágio 3. O que mudou é o paciente que em 2016 era considerado pré-hipertenso, em 2020 esses níveis foram desmembrados em nível normal e pré-hipertensão, tá? Então, 2016 era considerado normal aquele paciente que tinha uma pressão arterial sistólica abaixo de 120 e diastólica abaixo de 80, né? No caso de 2020, né, abaixo de 120/80 passou a ser considerado níveis ótimos, tá? O paciente que antes era pré-hipertenso em 2016, né, perceba aqui que foi desmembrado em 2020, tá? Então, o pré-hipertenso de 2016 foi desmembrado em PA normal e pré-hipertensão. Então, a pré-hipertensão na diretriz de 2020 passou a ser aqueles pacientes que tem níveis tensionais que variam de 130 a 139 de sistólica, tá? Ou de 85 a 89 de diastólica. Isso aí são considerados aí os pré-hipertensos. E o paciente com uma pressão considerada normal agora em 2020, né, são aqueles pacientes que têm níveis sistólicos, né, que variam aí de 120 até 129 de sistólica e de 80 a 84 de diastólica. Em relação aos exames de rotina, né, os exames mínimos que devem ser solicitados aí de rotina para o paciente hipertenso, no momento aí do diagnóstico da hipertensão, não houve mudanças em relação aos exames solicitados em 2016 para 2020. Então continua aí a mesma relação de exames mínimos, tá? Lembrando que esses exames aí é o mínimo que o médico deve solicitar na avaliação inicial do paciente hipertenso. Não significa que ele pode solicitar outros exames, vai depender aí da avaliação clínica dele, tá certo? Em relação à meta terapêutica, também aí houve uma mudança em relação a 2016, tá? Então, em 2016, a meta terapêutica era o seguinte: paciente estágio 1 e 2, né, com risco baixo a moderado, ou os pacientes de estágio 3
tinha uma meta terapêutica aí a ser alcançada menor que 140 por 90, tá? E os pacientes estágio 1 e 2 de alto risco deveriam ter aí uma meta de 130 por 80, uma meta mais baixa, tá? Então essas aí eram as metas de 2016. Em relação às metas terapêuticas de 2020, houve aqui algumas mudanças, tá? Os pacientes de baixo a moderado risco passaram a ter aí uma meta de 140 por 90, tá? Então, um paciente baixo a moderado risco, independente aí do estágio que se encontra, deve ter aí uma meta terapêutica de abaixo de 140 por 90. Os pacientes de alto risco, também independente aí do estágio da hipertensão, eles devem ter uma meta também aí abaixo de 130 por 80, mas agora com uma especificidade, né? A PA sistólica, ela deve variar entre 120 e 129 e a diastólica de 70 a 79. A grande novidade é a meta terapêutica para pacientes idosos, ígidos e os idosos frágeis, tá? O paciente idoso ígido, né, aquele paciente que tem mais de 60 anos e consegue aí cuidar-se, né, de forma independente, esse paciente deve ter uma meta aí abaixo de 140 por 90, tá? E o paciente idoso frágil, que é aquele paciente que tem uma redução aí da sua funcionalidade, né, que depende de outras pessoas para realizar situações mais básicas possíveis, né, aquele paciente que não tem autonomia para resolver todos os seus problemas, né, todas as suas necessidades, esse paciente é considerado idoso frágil. Esse idoso frágil, a meta terapêutica aí ficou um pouquinho mais elevada, tá? Aí ficou aí uma pressão sistólica que deve variar aí de 140 e 149 e uma diastólica que deve variar aí de 70 até 79. Em relação ao tratamento inicial, né, o tratamento medicamentoso inicial, nós tivemos também aí algumas mudanças. Vamos primeiro ver aqui o que dizia a diretriz de 2016 em relação ao tratamento medicamentoso inicial. Então a diretriz de 2016 ela dizia assim, ó, o tratamento de medicamentos está indicado para indivíduos com PA estágio 1 e risco cardiovascular alto. Então todo aquele paciente que tinha estágio 1, mas o risco cardiovascular dele era considerado alto, esse paciente já tinha indicação de início de tratamento medicamentoso. Ou então para aqueles pacientes, né, estágio 1 de risco cardiovascular baixo a moderado, que já tinham feito aí as mudanças, né, relativas ao estilo de vida e que mesmo assim, após 3 e 6 meses, mantinham ainda uma pressão arterial aí estágio 1, tá? Então a indicação do tratamento medicamentoso era para aqueles pacientes, né, estágio 1, risco alto, ou para aqueles pacientes estágio 1, risco baixo a moderado, que retornaram, né, após 3 a 6 meses que mantiveram ainda em hipertensão estágio 1. Esses pacientes tinham indicação de início de tratamento medicamentoso. Além disso, né, a gente tinha aqueles pacientes também estágio 2 e 3 que também tinham aí indicação de início de tratamento medicamentoso, tá? Então era assim. E quando é que a gente fazia monoterapia ou terapia combinada, tá? Então, paciente, em 2016, paciente estágio 1, risco baixo a moderado, ele deveria iniciar o tratamento como monoterapia, tá? Monoterapia para esses pacientes estágio 1, risco baixo a moderado. Os pacientes de alto risco, ou então aqueles pacientes, né, estágio 2 e 3, esses pacientes sempre iniciavam o tratamento farmacológico de forma combinada. Isso foi em 2016. Em 2020 houve aí uma mudança, tá? Então vamos lá. Quando é que a gente inicia tratamento medicamentoso? Nos hipertensos estágio 1 com risco baixo, né? Ou nos pré-hipertensos com risco cardiovascular alto, após 3 meses, né, de implementação de estilo de vida saudável. Então os pacientes estágio 1, né, de risco baixo, ou aqueles pacientes pré-hipertensos de risco alto, esses pacientes tem que ser dado a eles 3 meses aí para eles mudarem o estilo de vida, né, implementar um estilo de vida mais saudável, né, e no retorno, se eles se mantiverem ainda, né, em estágio 1, baixo risco, ou pacientes pré-hipertensos de alto risco, esses pacientes têm indicação no caso, de iniciar a terapia farmacológica, né, na forma de monoterapia, tá? Então a monoterapia é para todo aquele paciente estágio 1 de baixo risco ou pré-hipertenso de risco elevado, tá? E aí eles também incluíram aqui os idosos, né, muito idosos, ou seja, aqueles pacientes com mais de 80 anos, tá? E os idosos frágeis, né, aqueles idosos que não têm aí a sua independência funcional, esses aí
devem também, sempre quando for iniciar a terapia farmacológica, iniciar de forma única, né? Ou seja, monoterapia, tá? Uma droga daquelas 4 classes principais, né, que a gente tem, que são os bloqueadores canais de cálcio, os BRAs, os IECAs ou então os tiazídicos, tá? Então, monoterapia para esses pacientes. Então, quem é que deve receber monoterapia pela diretriz de 2020? São aqueles pacientes estágio 1, baixo risco, aqueles pacientes pré-hipertensos de risco alto, aqueles pacientes muito idosos, ou seja, com mais de 80 anos, ou então aqueles idosos frágeis, tá? Então, esse deve ser iniciado tratamento para esses pacientes com forma única, ou seja, monoterapia, ok? E a terapia combinada, ela fica aí para os pacientes estágio 1 de moderado a alto risco e também para aqueles pacientes estágio 2 e 3. Então percebam que houve uma mudança. Em 2016, a terapia combinada era para os pacientes estágio 1 alto risco, estágio 2 ou 3. Tá? Então estágio 1 alto risco, estágio 2 e estágio 3. Em 2020, né, a terapia combinada é para os pacientes estágio 1 de moderado e alto risco, olha que houve uma mudança, moderado e alto risco, ou então aqui para aqueles pacientes, né, estágio 2 e 3. Tá? Então essa aí foi a mudança que ocorreu em relação ao início do tratamento medicamentoso nos pacientes hipertensos. Então aqui está a tabela da diretriz de 2020, que mostra aí um fluxograma, né, que mostra a relação ao início do tratamento farmacológico nos pacientes hipertensos. Então aqui, ó, só lembrando aqui que nos pacientes pré-hipertensos de alto risco, os pacientes estágio 1 de baixo risco, os pacientes muito idosos, ou seja, mais de 80 anos, e nos idosos frágeis, a gente sempre deve começar a monoterapia. Nos demais pacientes, a gente faz terapia inicial já combinada. Então essas aí são as grandes novidades aí, né, em relação ao diagnóstico, em relação à classificação, meta e início do tratamento farmacológico nos pacientes hipertensos da nova diretriz de hipertensão, né, de 2020. Então esse era o recado, né, para dar para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.